Bom dia, meninos, tudo bom? Como vocês estão? Espero que bem, todos ainda em casa, só saindo se necessário for. E quando sair à rua, sair de máscara. Importante isso, lembrando que ainda estamos no meio de uma pandemia. As pessoas estão agindo como se estivesse tudo normal e não está, né? Trata-se da nossa segurança, da nossa vida, da preservação e do cuidado conosco e com o outro e com as pessoas. Importante isso. Dando sequência aí aos nossos conteúdos, estamos fazendo nessa semana tópicos de revisão e de fixação de conteúdos, já que vocês estão no período de avaliações, né? Fazendo as avaliações aí, evidentemente com consulta, isso até ajuda a fixar melhor. E estamos passando nessa semana para vocês esses tópicos aí, resumidamente, até para ajudar nesse estudo. Então, começando aí, conforme nosso livro expõe, começando com um conto, que vimos ao longo das aulas passadas, que é o tipo de narrativa breve que traz os mesmos fatores que caracterizam o romance, que já foi assunto, né? Só que o romance ele é mais extenso. Nós vimos que o romance ele tem uma extensão maior e temos várias tramas envolvidas. O conto não, ele é um gênero mais curto e vai apresentar praticamente os mesmos elementos do romance, né? Que o texto narrativo como um todo, que é o narrador, personagem, enredo, que é a própria história, espaço, que é onde acontece, tempo, quando acontece a história. E ele vai se distinguir do romance, aí como eu acabei de falar, por apresentar a quantidade reduzida de personagens, tá? É bem menor. Por ser escrito em poucas páginas e por ter uma única trama, tá? Então essa é a diferença. O romance ele tem mais tramas, tem mais coisas que acontecem ali no decorrer daquela história. O conto não. Uma única trama, poucos personagens, não é uma narrativa muito extensa. Foco narrativo, que é a forma como é contado, né? Então temos aí primeira e terceira pessoas. O narrador em terceira pessoa conta a história sem participar como personagem, ele fica de longe. Então vamos lá. Aí temos aí no foco narrativo em terceira pessoa o narrador observador, que observa a história de longe e narra os acontecimentos sem revelar o íntimo dos personagens. Então ele apenas está observando, tá? Ele está de longe. O onisciente, ele tem total conhecimento de tudo o que acontece, total conhecimento dos fatos. Conhece a fundo a psicologia dos personagens, ou seja, características de temperamento, personalidade, comportamentos, tá bom? Então ele tudo sabe, ele tudo tem ciência. Narrador em primeira pessoa, relata a história e participa dela ao mesmo tempo. Então, primeira pessoa, nós temos aí a primeira pessoa do discurso, é o eu, é a pessoa que fala. Tá? Temos essa caracterização também no estudo da nossa língua, na questão linguística do pronomes, verbos. Nós vemos que a primeira pessoa é a pessoa que fala, é a primeira pessoa do discurso. Então, pode ser protagonista, quando o personagem principal é também o narrador. Então, ele conta e, ao mesmo tempo, ele é o personagem principal. Narrador testemunha, personagem secundário que narra os acontecimentos. Faltou o que ali, né? Ele só narra os acontecimentos, não tem uma atuação forte na história, tá? Ele não é um protagonista, ele não é o principal, mas ele conta a história. Por isso, também é a primeira pessoa, não é? Espaço e tempo. Espaço físico. Então, espaço físico é onde aconteceu. Então, deve ser reduzido a um único ambiente ou a poucos, e a noção de tempo não deve ser muito extensa, ou seja, quando acontece, não deve ser aquela coisa assim de 500 anos atrás e voltar no tempo presente. Não, tem que ser algo mais imediato, mais imediatista, como em algumas horas ou quando muito em alguns dias. Então ficou bem clara aí essa noção, né, da questão do conto. Nós temos vários exemplos aí no livro. Importante frisar que o que a gente passa aqui é só um resumo, tá? É um norteador, o que tem mesmo o conteúdo, o que apresenta o conteúdo mais extenso e mais bem explicado, é o livro. Para isso a gente tem o livro, não é? Para facilitar vocês aí, o resumo vai facilitar localizar os tópicos no livro, observar os textos, porque não existe estudo da língua sem o texto. Vocês têm os textos aí no livro, histórias bem interessantes, textos bem legais, para que vocês apliquem os conteúdos, tá bom? Sem texto não tem estudo de língua, não tem nada solto, tá tudo amarrado no texto.
E aí, seguindo no livro, o segundo tópico que nós trabalhamos foi a questão do léxico e da semântica, frisando que léxico é todo aquele acervo, é todo aquele conjunto de palavras de uma língua. Temos um bom exemplo de léxico aí, o nosso dicionário, né? Os dicionários que apresentam o conjunto de palavras da língua. E é um inventário, a gente costuma dizer que ele é aberto, porque novas palavras vão sendo criadas aí e vão sendo incorporadas. Semântica. Significado das palavras e os valores que assumem determinados contextos. Então, é o estudo do sentido, estudo do significado é a semântica. Importantíssimo esse conhecimento. Vocês estão no 8º ano, vão passar para o 9º ano que vem, né? Com toda certeza, e vão para o ensino médio, depois para os preparatórios para a vida, os preparatórios para concursos, para a universidade, e o estudo da semântica ele é presente o tempo inteiro. Nós temos aí, vocês já devem ter ouvido falar, no nosso famoso Enem. O Enem trabalha com conteúdos semânticos não só em língua portuguesa, mas em todas as disciplinas. Tudo é significado, todas as disciplinas trabalham com o sentido e todas as disciplinas se entrelaçam. É muito interessante a forma de exposição, né? No ensino médio vocês vão trabalhar melhor com esse conjunto de conhecimentos que vão se entrelaçar para que vocês se preparem para os concursos, para o Enem e para a vida, né? O mais importante é isso. Campo lexical e campo semântico. Então vamos lá. Campo lexical. Campo, a palavra campo já dá uma ideia de abrangência, né? Conjunto de palavras do léxico de uma determinada língua que possuem o mesmo radical e ou pertencem a uma mesma área de conhecimento. Então, dando exemplo de palavras com o mesmo radical, que vocês sabem que o radical é a base das palavras. Casa. Aí temos lá casinha, casarão, casebre, tá? Então, esse radical CAS vai formar aí uma família de palavras que a gente vai chamar de palavras cognatas, palavras que possuem o mesmo radical. Então isso cria uma área de abrangência, a que chamamos de campo lexical. E da mesma área de conhecimento, vamos lá, não tem mesmo radical, mas possui a mesma abrangência no sentido. Casa, abrange, sala, banheiro, cozinha, porta, está dentro do mesmo aspecto. Tá bem? E vamos lá. Campo semântico. Conjunto de significados que uma palavra pode apresentar. Uma única palavra pode apresentar. Como exemplo, campo semântico da palavra morte. Aí vamos lá. Palavras que têm um elo de sentido, uma relação de significado com morte. Morrer, falecer, partir dessa para melhor, já usando a linguagem figurada, né? Etc. Entenderam? Então, campo semântico, campo lembrando sempre da ideia de abrangência. E aí, como que aquilo se estrutura? Uma palavra evocando outra, puxando outras. E a polissemia, que é a extensão do significado de uma palavra, que no outro exemplo, na aula tradicional, nós vimos a palavra ponto. Ponto pode apresentar vários sentidos, quer dizer, é uma palavra que tem uma extensão. Ponto de ônibus, ponto que o professor dá, né? O ponto da aula, o ponto do estudo da geometria, ponto reto e plano, o ponto do crochê ou do tricô, que as mulheres costumam fazer, né? Mais comumente. Aí nós apresentamos a palavra gato. Gato, um homem bonito, né? As mulheres costumam falar muito, fulano é um gato. É o animal, o felino. E o gato na luz, que são aqueles trambiques que as pessoas fazem, né, para conseguir luz gratuitamente. Né? Também é usada a palavra gato nesse sentido. Então, ficamos por aqui. Uma boa semana. Qualquer dúvida, nós temos aí o grupo de retirada de dúvidas. Os pais podem sinalizar. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Fiquem com Deus e até a próxima.